eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para anteciparmos algumas apresentações de vídeos que foram enviados para a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto relacionado aos dons espirituais, ao batismo com o Espírito Santo, e vamos então transmitir algumas respostas que nos foram enviadas através dos nossos irmãos. E assim, portanto, vamos agora iniciar nos referindo já à nossa primeira pergunta para a Escola Bíblica de hoje. E o nosso assunto trata-se de uma ampliação, ampliando um pouco os assuntos tratados na Escola Bíblica Dominical do dia 20/6/2021. Queremos perguntar, antes de perguntar, a recomendação: leia com atenção e oração as perguntas abaixo, respondendo sim ou não, através de um dos textos citados e escolhidos como resposta a cada pergunta. Então vamos ver agora a nossa programação de perguntas daqui para frente. As primeiras perguntas estão destinadas ou dirigidas a todos. Então a pergunta 1.1, ela diz assim, pergunta 1.1, como os dons espirituais devem ser buscados ou procurados? E quem vai nos mostrar agora como os dons espirituais devem ser buscados ou procurados vai ser o nosso irmão Robson. O Robson, ele é da igreja lá de Porto, em Portugal, e ele vai nos dar esta primeira resposta. A paz do Senhor Jesus, Robson. A paz do Senhor Jesus, pastor Gilson. Em resposta à pergunta número 1.1, podemos dizer que os dons espirituais devem ser buscados com zelo, conforme 1 Coríntios 12:31, que nos diz o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Podemos dizer ainda que a palavra nos ensina a buscar principalmente o dom de profecia, conforme podemos ler em 1 Coríntios 14, versos 1, que nos diz o seguinte: segui a caridade ou o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bem, a paz do Senhor Jesus para você também, Robson. Muito bem citados os textos, primeiramente de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, e também 1 Coríntios 14, versículo 1. Muito bem citados na sua resposta para mostrar que os dons espirituais devem ser buscados com zelo. Muito bem. Agora vamos à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, ela diz o seguinte, ainda sobre o mesmo assunto de dons espirituais: o Senhor Jesus se referiu alguma vez ao dom de línguas? Então, a 1.2, se o Senhor Jesus se referiu alguma vez ao dom de línguas, quem vai nos dar essa resposta agora é a irmã Karina. A irmã Karina é da igreja de Joinville, no estado de Santa Catarina. Irmã Karina, eu quero cumprimentar a irmã com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, em resposta à pergunta 1.2, o Senhor Jesus, sim, se referiu ao dom de línguas. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele fez questão de ensinar aos seus discípulos que ele operaria sinais através da bênção do Espírito Santo. E nós podemos ver em Marcos 16:17, que fala assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Amém? Paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmã Karina. Paz do Senhor Jesus para a irmã também. Realmente, as operações do Espírito Santo, através do dom de línguas, elas estão ali nas cartas de 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 22, como sinal para os incrédulos. E também em 1 Coríntios 14, no versículo 4, como edificação para o servo que é usado no dom de línguas. Muito bem colocado pela irmã. Glória a Deus. Então vamos dar sequência agora ao nosso assunto sobre os dons espirituais e E vamos para a pergunta 1.3. E a pergunta 1.3 diz assim:
Nas reuniões da igreja primitiva, ou seja, da igreja apostólica, era comum falar em línguas e profetizar? Então, se era comum falar em línguas ou profetizar nas reuniões ou nos cultos, da igreja primitiva, quem vai nos dar essa resposta agora é a nossa irmã Juliana. Irmã Juliana, ela pertence à igreja em Londrina, no estado do Paraná. A paz do Senhor, irmã Juliana. Falar em línguas e profetizar era mesmo comum na igreja primitiva? Fala para nós. A paz do Senhor, irmãos. Em relação à pergunta 1.3, podemos citar que sim, pois o Espírito Santo já havia sido derramado após o período de Pentecoste. Confirmando isso na palavra, temos em Atos 19, capítulo 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A paz do Senhor, irmãos. Muito bem, irmã Juliana, a paz do Senhor Jesus para você também. Era realmente do ato da imposição de mãos ali, quando Paulo, em Atos capítulo 19, impôs as mãos sobre aqueles 12 irmãos ali na igreja em Éfeso. Aqueles irmãos estavam em Éfeso e foram ali os primeiros irmãos da igreja de Éfeso batizados com o Espírito Santo. Muito bem respondido pela irmã e muito bem citado o texto da palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos dar sequência agora. E a nossa sequência, nós temos agora ainda a expressão aqui voltada para o batismo com o Espírito Santo. E essa pergunta é também para todos. A pergunta 1.4 diz assim: a expressão cheio do Espírito Santo foi usada e está registrada na Bíblia se referindo a um servo fiel de Deus, ou um servo de Deus, na condição de um servo fiel? Essa pergunta, a 1.4, nós vamos dirigi-la agora ao Felipe, lá da nossa igreja em Fortaleza, no estado do Ceará. O Felipe vai dar essa resposta. Felipe, responda sim ou não e fale sobre os registros da Bíblia que se referem aos servos cheios do Espírito Santo. Sim, pois o servo fiel de Deus é cheio do Espírito Santo, pois o Espírito do Senhor habita na sua vida, como vemos na vida de Barnabé, em Atos 11:24, que era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E também podemos ver na vida de Estevão, como está em Atos 6:5. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas. Essa característica é evidente na vida do servo fiel de Deus, pois ele tem uma experiência verdadeira com Jesus e busca ao Senhor com os recursos da graça de Deus. E assim a luz de Jesus resplandece em sua vida através do Espírito Santo de Deus. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Amém, Felipe. A paz do Senhor Jesus para você também. Foi muito esclarecedora a sua resposta. Obrigado pela sua participação. Já havia um certo tempo que você não participava enviando vídeos, mas agora o Felipe está de volta, muito participante, muito ativo da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso assunto ainda, e essa pergunta agora vai ser dirigida a 1.5, somente para diáconos e jovens. E a pergunta 1.5, ainda relacionada aos dons espirituais, ela diz o seguinte: alguém, ainda que seja pastor, ungido ou diácono, pode desprezar um dom de profecia a ele outorgado pelo Espírito Santo? Então, se pode ou não pode desprezar um dom espiritual que foi outorgado a um obreiro, a um diácono, a um pastor, a um ungido? Quem vai nos dar essa resposta agora é o nosso irmão Tiago. O Tiago, ele é da igreja de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Tiago, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Eu vou responder a pergunta 1.5, direcionada aos diáconos e jovens, que diz assim: alguém, ainda que seja pastor, ungido ou diácono, pode desprezar um dom de profecia a ele outorgado pelo Espírito Santo? A resposta é não. E o texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, que diz: não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E para corroborar ainda com essa resposta, o próprio Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira,
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, Tiago. Realmente, Paulo, como apóstolo, ele não desprezou a profecia que foi outorgada, que outorgou a ele o ministério recebido do Senhor Jesus. Então, por isso, a citação em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Não desprezes o dom que há em ti, que te foi dado por profecia. Então, aquele ministério que ele recebeu através de uma profecia, ou seja, por revelação o ministério. E ele não desprezou a profecia, mas permaneceu fiel ao ministério que ele recebeu por profecia ou por revelação. Muito bem colocado aí na sua resposta, Tiago. Muito obrigado. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso assunto e vamos voltar às perguntas agora destinadas a todos. E há uma recomendação agora, que é a partir do item 2, que é a seguinte: as respostas para as questões deste tópico, ou seja, do item 2, que é 2.1 e 2.2, não estão nos textos acima citados, ou seja, naqueles textos que foram citados no início, relacionados aos textos bíblicos, mas apenas textos como referência. E então a nossa pergunta número 2.1, ela é a seguinte, ela diz assim, pergunta 2.1, os soldados romanos que esbofetearam Jesus confundiram adivinhação com profecia? Essa pergunta, quem vai responder é o nosso irmão Ítalo. Ele é lá da igreja de Porto Seguro, no estado da Bahia. A paz do Senhor, Ítalo. Então, os soldados romanos confundiam adivinhação com profecia? Sim ou não? Responda para nós. A paz do Senhor. Sim, aqueles homens, ao vendarem os olhos de Jesus, objetivavam testar os poderes de Jesus. É visto que a adivinhação é a mera dedução daquelas coisas futuras, enquanto a profecia é a mensagem revelada, vinda do Senhor, daquelas coisas que estão por acontecer e são ocultas aos olhos dos homens. Como texto base, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, Ítalo. A paz do Senhor Jesus para você também. Realmente, os soldados romanos usaram a expressão profetiza-nos, porque eles não conheciam o que é profecia. Eles achavam que se tratava de adivinhação. Então, realmente, foi muito bem colocada a sua resposta. Obrigado pela sua participação. Agora vamos dar sequência ao item 2 com a pergunta 2.2. E a pergunta 2.2 refere-se ao seguinte: quem confunde profecia com adivinhação é batizado com o Espírito Santo? Então, quem vai responder essa pergunta, a 2.2, agora, quem vai dar essa resposta é a nossa irmã Eduarda. A Eduarda é lá da cidade de Belo Oriente, no estado de Minas Gerais. A paz do Senhor Jesus, irmã Eduarda. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A resposta para a pergunta 2.2 é não, pois aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, eles viveram uma experiência, a qual não os deixa enganar e nem confundir profecia com adivinhação. E o texto que podemos citar é a primeira epístola de João 2, versículo 20. Mas vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. A paz do Senhor Jesus. Amém, Eduarda. A paz do Senhor Jesus para você também. Realmente aqueles que têm a unção do Santo, na expressão usada no texto 1 João, capítulo 2, verso 20. Ou seja, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles nunca vão confundir profecia com adivinhação. Eles batizados com o Espírito Santo, eles terão então discernimento de espíritos, que é um dom espiritual, e não vão confundir adivinhação com profecia. Eles conhecem profecia. Muito bem colocado na sua resposta. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã. Vamos então dar sequência agora, a partir agora o item 2.3. Vamos ao item 2.3, que ele envolve 3 perguntas. A primeira pergunta do item 2.3 é a pergunta da letra A. E a pergunta da letra A diz assim:
por que vendaram os olhos do Senhor Jesus? Depois a pergunta B, por que bateram no rosto do Senhor Jesus? E a letra C, a pergunta, qual foi o objetivo do inimigo ao esbofetear o rosto do Senhor Jesus? Então, quem vai dar essas 3 respostas é a nossa irmã Iliane. A irmã Iliane é lá da igreja nossa em Porto, lá em Portugal, a Igreja Cristã Maranata de Porto, em Portugal, que tem enviado fartas contribuições para a Escola Bíblica Dominical através de vídeos. A paz do Senhor, irmã Iliane, por favor, pode responder as 3 perguntas, a letra A, a letra B e a letra C. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta 2.3, por que vendaram os olhos do Senhor Jesus? Porque eles não eram dignos de olhar para Jesus. Por isso eles vendaram os olhos do Senhor Jesus. E a letra B, porque bateram no rosto do Senhor Jesus. Porque era profético e para se cumprir a profecia que está no livro de Isaías 52, 14 e 15. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouvirão, entenderão. Respondendo a C, qual o objetivo do inimigo ao esbofetear o rosto do Senhor Jesus? Para humilhar o Senhor Jesus, para irar o Senhor Jesus, para que não se cumprisse as profecias, que está no livro de Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A paz do Senhor, irmãos. Amém, irmã Eliane. A paz do Senhor Jesus para a irmã também. Foram muito bem respondidas as perguntas, principalmente através das citações das profecias do livro de Isaías, que se cumpriram naquele momento ali, quando se deram os fatos que originaram estas 3 perguntas. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Glória a Deus. Vamos então agora, irmãos, à nossa última pergunta. E a nossa última pergunta tem uma destinação, ou seja, ela é direcionada especialmente para as crianças, os intermediários e os adolescentes. E é uma pergunta que envolve uma resposta individual. E nós vamos ouvir aqui algumas respostas individuais. A pergunta 3 é a seguinte: você quer ser batizado ou batizada com o Espírito Santo? Responda depois de ler a promessa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11, Mateus 3, 11, e no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 16, Lucas 3, 16. Então, você vai responder agora essa pergunta e nós vamos ter aqui agora 2 respostas. Uma primeira resposta vamos ter também lá de Portugal, é o nosso irmão Lucas. O Lucas é da classe de intermediários da Igreja de Porto também, e o Lucas vai contar para nós como ele quer ser batizado com o Espírito Santo. E logo depois, nós teremos no estado do Espírito Santo a resposta também de outra criança da classe de intermediários, que é a Maria Beatriz. A Maria Beatriz é de uma das nossas igrejas em Vitória do Espírito Santo, e ela vai contar também por que ela quer ser batizada com o Espírito Santo. Vamos ouvir então as 2 respostas. Resposta à pergunta número 3. Sim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, pois o meu desejo é poder pregar a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ou seja, na revelação, a paz do Senhor Jesus. Sim, porque eu quero ser uma testemunha do poder de Deus, estar preparada para o arrebatamento com a minha candeia acesa. A paz do Senhor, Maria Beatriz. Obrigado pela sua resposta, foi muito completa.
pois as duas bênçãos de ser batizado com o Espírito Santo são exatamente estas: ser testemunha, né, o poder para testemunhar, e também o preparo para o arrebatamento. Também a resposta do Lucas, né, o desejo dele ao ser batizado com o Espírito Santo é de pregar a palavra de Deus, que é um dos primeiros resultados do batismo com o Espírito Santo. Pois o Senhor Jesus deu essa ordem, ele disse: e descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, ser testemunha é pregar sobre Jesus, e esse é o desejo do Lucas ao ser batizado com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Excelente resposta dos nossos dois irmãos a respeito do desejo de querer ser batizado com o Espírito Santo. É muito próprio na idade da infância e intermediário, também adolescência. E nós, então, agora queremos dizer que nós tivemos, assim, centenas de respostas dos nossos irmãos manifestando o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, que maravilha poder ouvir respostas de crianças, intermediários e adolescentes do motivo pelo qual eles querem ser batizados com o Espírito Santo. Motivo até de nós orarmos ao Senhor, porque o Senhor pode sim batizar a criança com o Espírito Santo, intermediário, adolescente, o Senhor pode fazer isso, e Deus tem feito isso no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós encerramos aqui esta parte e queremos dizer o seguinte: se porventura o seu vídeo não foi apresentado na escola bíblica, não se preocupe, você pode ter acesso ao seu vídeo buscando o nosso site ali da Rádio TV Web Manaim, e você vai poder ter acesso ali de alguma forma ao seu vídeo para ver ali como foi que você apresentou o seu vídeo e que ele foi considerado como recebido por nós. Isso nos alegra muito. Eu só peço que quando você gravar o vídeo, por favor, não grave vídeos muito longos. 2 minutos já é muito, o máximo 1 minuto e meio o vídeo, para não ficar muito longo, e isso dá oportunidade a todos de poder participar. Também quero agora fazer uma recomendação, que você não se esqueça, daqui a pouco às 10 horas, nós teremos neste mesmo canal de YouTube, nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical, e você está convidado a participar conosco da Escola Bíblica Dominical daqui a pouco. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.